Bem-vindo ao podcast Happiness for Business, que tem como objetivo principal fomentar o empreendedorismo, a gestão de negócios, a gestão de pessoas. Eu sou Renato Bruno, especialista nesses assuntos, professor universitário, consultor, empresário e criador do Instituto Happiness for Business, juntamente com meu sócio René Silva. E hoje eu tenho um convidado muito especial para falar com a gente aqui, que é a Denise Duarte, que é CEO, consultora, instrutora de temas de gestão e diretora do Sindifor. Denise, eu estava lendo seu material e eu ia te apresentar de uma maneira mais profunda, mas eu achei tão bacana a sua história, porque muitos empreendedores acham que nós estamos onde estamos porque a gente veio de uma família rica, que a gente teve, né, diversas oportunidades, e quem dera se nós tivéssemos isso, talvez estaríamos até melhor, né? Faz parte do jogo, mas eu achei sua história muito linda e eu queria que você compartilhasse aí, bem do início mesmo, assim, de como que começou a sua carreira no mundo dos negócios. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho muito a agradecer a você, ao Renner, por estar aqui, né? Sou grata a Deus por estar aqui. E é uma honra, né, participar com vocês dessa série, né, que vocês vão gravar aí. E eu espero poder contribuir e para vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir aí, espero agregar na vida de vocês, né, com a minha história, que vocês se inspirem na minha história e que eu, de alguma forma, faça a diferença aí na vida das pessoas, porque esse é um dos meus propósitos. Perfeito. Conta um pouco da sua história para mim, então, Denise. Como que começou a sua carreira? Vamos do início. Nossa, minha carreira começou muito nova, porque sou de uma família que tem... Nós somos 5, eu sou a única mulher, 4 irmãos, sou a mais velha. Minha mãe sempre trabalhou e meu pai, como a mais velha, sempre teve que ajudar muito em casa. Então, desde nova, trabalhando em casa, ajudando a cuidar dos meus irmãos, com 8 anos, 7 anos de idade, eu já punha um tijolinho para cozinhar, porque as pessoas acham que tem gente que tem isso na memória, que chegar em casa, na minha casa e ver eu cozinhando tão pequenininha, porque eu sempre fui muito pequenininha, e cozinhando já, mas... Qual que era a cidade, Denise? Em Contagem, morava em Contagem. Mas comecei a trabalhar fora, né? Porque eu estudava de manhã e de tarde eu comecei a trabalhar de doméstica para os rapazes que moravam próximo à minha casa e eu cuidava da casa deles e da minha casa também, né? E aí comecei, também vendia Avon, isso com 12, 13 anos de idade. Já entendia que eu precisava ter minha fonte de renda, que não precisava depender dos meus pais. E eles também nem tinham condição, né? Então era uma forma de contribuir. Então comecei lá e com 15 anos minha família mudou para Nova Serrana, cidade do Calçado, porque precisava todo mundo na idade de começar. Naquela época achava-se com 13, 14 anos já estava na idade de começar a trabalhar, né? Bem diferente de hoje. Então a gente mudou para lá para trabalhar nas fábricas de calçado. Então comecei a trabalhar numa fábrica, na parte de produção, depois fui subindo dentro da fábrica, sair de coladeira, colava as partes de tênis para ser pespontadeira, que é quem costura, né, os tênis. Fiquei lá e com 16 anos eu falei, bom, não é isso que eu quero trabalhar em um escritório. E aí fui trabalhar numa contabilidade e não sabia nada de nada, mas já comecei a me interessar por administração, já comecei a achar que aquilo lá tinha a ver comigo. E aí falei, bom, aqui não vou conseguir estudar aqui, eu vou ter que dar um jeito de alçar novos voos e voltar para Belo Horizonte. E aí, dessa contabilidade, eu fui trabalhar numa outra fábrica, uma fábrica maior de calçados, e lá eu fui responsável pelo faturamento da empresa. Eu não tinha nem 18 anos ainda, 17 anos já era responsável pelo faturamento, mas queria fazer faculdade. E eu só podia sair de lá quando eu tivesse 18 anos, porque eu não ia poder sair de casa antes de 18 anos. Então, eu estava louca para completar 18 anos para poder voltar para Belo Horizonte e fazer cursinho, vestibular e estudar. Então, eu fiz 2 cursos técnicos de administração. Fiz administração e fiz também magistério naquela época. E aí vim para Belo Horizonte. Essa própria fábrica que eu trabalhava tinha um showroom aqui em Belo Horizonte. Eles mesmos arrumaram um trabalho para mim aqui e vim trabalhar nesse showroom. Até uma marca famosa na época, chamava Patrícia Maranhão. Fui trabalhar com ela e trabalhei um tempo lá nessa fábrica, nesse showroom. E comecei a fazer cursinho, fui morar com os parentes, e depois fui morar com umas moças, depois fui morar com 3 rapazes, 3 amigos para dividir apartamento, para dividir as despesas, né? E aí passei no vestibular,
administração, comecei a estudar, fazer faculdade, e era aquele perrengue de pagar a faculdade. Até porque na época, PUC Minas, né? Era caro. Para passar era difícil, Era e difícil. o preço, né? Ainda é caro, né? Assim, não é caro, né? É uma das universidades hoje tem um dos maiores preços, assim, né? Mas naquela época nem tinha muita faculdade, né? Era o FMG, PUC, União, Newton, algumas coisas assim, e sempre foi uma coisa muito cara mesmo, não é para quem, pessoas, né, de baixa renda como eu. Até hoje eu fico olhando para trás e pensando, como que eu consegui estudar, né? Eu consegui, pagando aos trancos e barrancos, consegui pagar a faculdade, e no meio da faculdade eu me casei. E aí, nessa época que eu comecei a fazer faculdade também, eu consegui um trabalho na Gerdau como secretária. Então, eu já era secretária da diretoria, já tinha um salário que dava para me manter as minhas despesas e ainda dava para pagar a faculdade. Sim. Muito assim, mas não sobrava dinheiro para mais nada. Tanto é que eu lembro que eu tinha uma amiga que falava assim, que um dia comentou comigo que eu ia muito mal arrumada para a faculdade. Falava, gente, mas vê se eu tinha dinheiro para bem arrumada. Para dar conta de pagar a faculdade, né? Custava pagar a faculdade, ainda teria que me preocupar com, né, andar na moda e tal. Longe disso, eu realmente andava bem mal vestida mesmo, porque o dinheiro não sobrava. Mas aí, eu tive meu primeiro ponto de inflexão, acho que na vida da gente, o Flávio Augusto tem um livro, até indico para vocês, um livro chamado Ponto de Inflexão, não sei se vocês já leram. Mas na vida da gente, a gente vai tendo os pontos de inflexão, que é aquele momento em que você toma uma decisão e muda toda a sua vida. Então, eu tive esse momento da faculdade, que foi um divisor de águas na minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, eu tenho certeza que foi porque eu estudei. Sim. Então, acho que todo mundo tem que estudar. O conhecimento é tudo nessa vida. E foi o conhecimento que mudou minha vida completamente. Então, foi um divisor de águas na minha vida antes e depois da universidade. E aí, eu tive que tomar a decisão de deixar esse cargo de secretária que me remunerava bem para começar de novo. Porque eu tive que voltar a fazer estágio. Se eu estou fazendo administração, eu quero estagiar e quero entrar na área. E aí eu voltei, pedi conta, pedi demissão e fui ser estagiária no Sebrae. Né? E lá fiquei quase 20 anos. Né? Entre estágio e foi lá que você conheceu o Renner, né? Foi lá que eu conheci o Renner. Foi lá. Legal. E aí no Sebrae eu passei por vários estágios, né? Fui ser estagiária, depois fui ser assistente, analista, fui ser responsável pelo Sebrae ali na região de Contagem, Betinho, eu cuidava de 10 municípios, levando, né, o empreendedorismo, a gestão para as micro e pequenas empresas ali daquela região e implantei muitos projetos que foram muito importantes na época para o desenvolvimento ali das empresas, principalmente no lado setorial. Eu trabalhei muito com a Fiat, a gente tinha um projeto que a gente capacitava os pequenos fornecedores da Fiat. Foi um momento muito desafiante, onde a gente pôde mudar a realidade de muitas pequenas empresas que estão na cadeia automotiva. Depois desses anos todos no Sebrae, eu também achei que eu precisava, de novo, um outro salto de fé, né, que é o que ele fala no livro, que é o momento que você vai dar um salto, você não sabe mesmo o que vai acontecer. Será que devo, não devo? Mudar totalmente, né? Eu estava lá na época, 45 anos, falei, poxa, eu posso me aposentar aqui no Sebrae, mas eu não quero, eu quero ter outros desafios. Eu acho que eu já cheguei onde eu precisava chegar aqui no Sebrae, que foi uma escola para mim. O Sebrae é uma empresa sensacional para se trabalhar. E tanto é que até hoje tem um relacionamento e pré-serviço para eles, mas não mais como funcionário. Mas aí fui convidada para fazer parte da Federação das Indústrias, né, de gerenciar uma área que também é bem desafiante, que é a área sindical. E lá eu fui ser gerente de relações sindicais, onde na época tinha 135 sindicatos patronais que a gente relacionava com essas pessoas, com esses sindicatos, para melhorar, né, a instituição sindical, né. Foi um momento bem desafiante. Lá eu tinha uma equipe, tinha 15 pessoas, então foi um aprendizado também de gerenciar a equipe, porque eu também, enquanto eu estava no Sebrae, eu lidava muito com estagiários, com assistentes, mas eu não tinha uma equipe tão grande para gerenciar e nem tinha desafios de trabalhar, de desenvolver a área sindical, né, patronal. Então, foi realmente um momento bem, bem desafiante. Legal. E hoje você tem uma empresa, né, junto com o seu marido. Fala um pouco mais sobre ela. O que vocês fazem, né? O que vocês entregam aí pro... Então, mas antes, só para falar desse outro momento, o que aconteceu em 2019?
Com 50 anos, eu tive a minha primeira frustração, que foi ser demitida. Até então, nessa minha carreira profissional, todas eu saía das Pandemia, empresas. né? Ainda não era pandemia, foi em 2019, mas mudou a gestão, né, da federação e eu fui convidada a me retirar porque eu não tinha um perfil para a nova gestão. Aquilo foi um choque para mim. Ouvir isso foi um choque. E aí a coisa mais incrível aconteceu, porque assim, gente, as coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente acha que é para o pior, mas não, é para o melhor. Legal. Né? Então, eu fui demitida meio-dia, que eu lembro que o superintendente de recursos humanos chegou para conversar comigo e falou que eu estava sendo desligada, e se eu poderia ficar lá para passar o serviço para o outro gerente que estava entrando. Eu falei, claro, porque eu acho que as portas têm que sempre ficar abertas, onde a gente... Eu entendi que se eu não estava, né, se eu não atendi o perfil, tudo bem, né, vamos tocar a vida, mas isso foi meio-dia. Quando foi 2 horas da tarde, aí a minha equipe ficou todo mundo muito consternado, porque foi um choque, surpresa, né? Pra surpresa para todo mundo. E a gente tinha um bom relacionamento, né? Eu com a minha equipe. Mas aí, às 2 horas da tarde, o meu telefone tocou. E era meu antigo chefe, falando assim, Denise, nós ficamos sabendo que você foi demitida. Olha que essas instituições, Sebrae, FIENG, são instituições irmãs, né? Então, a Rádio Peão funciona... Fulano foi demitido, né? Aquilo corre, né? Isso chegou no Sebrae assim, ó. Aí meu ex-chefe no Sebrae, aliás, que eu tenho muito a agradecer a ele por muita coisa na minha vida, ele me ajudou bastante, ele foi realmente um líder muito importante, eu acho que eu me inspiro em alguns momentos nele. Mas ele falou, Denise, eu estou aqui com uma oportunidade, soube que você foi desligada, eu queria saber se você... Estou te indicando para uma vaga aqui, para ser gerente de projetos numa instituição, mas eu ainda não sei se você teria que abrir uma empresa, se vai ser CLT, se for PJ, de qualquer forma, eu estou aberta. Aí eu saí, conversei com o pessoal que é da CDL-BH, eles falaram, Denise, mas a gente gostaria de que fosse consultoria, a gente não quer como CLT. Eu falei, não tem problema, montei uma empresa, foi o tempo de eu montar a empresa, acho que levou um mês. Eu mal saí da FIEM, eu já saí da FIEM empregada. Assim, foi uma coisa muito... interessante que eu gosto de contar, porque realmente, como que isso se deu de uma forma, porque na hora que eu fui demitida me deu uma angústia tão grande, mas eu sempre, gente, acredito que nessa vida a gente tem, o que acontece com você, porque vai acontecer uma coisa boa, uma coisa ruim acontece porque uma coisa boa vai acontecer em seguida. Então eu sempre tive acreditei nisso. Eu acredito muito nisso também, viu, Denise? E os estudos, né, que eu pesquiso muito a mente humana, principalmente a mente de pessoas de sucesso, pessoas líderes e tal. E dentro de uma palestra que eu tenho que chamar Mais Esperto que Fracasso, a gente tem uma perspectiva científica ali de as pessoas que têm um trauma, né? 20% delas pioram num trauma. Esse é um trauma profissional, né? 60% são resilientes. Então ele apanhou e levanta. E somente 20% são antifrágeis, né? Que é o termo hoje da moda, né? Que é alguém que, mediante ao trauma, ela cresce. E é muito legal trazer essa perspectiva, porque muitas das vezes ninguém quer passar por um trauma pessoal, profissional, financeiro, logicamente. Só que a vida é um lugar cruel, que vai tentar te colocar de joelhos o tempo inteiro, nossa vida pessoal, profissional, financeira. Você é testado. E o empreendedor, né, ele vive muitos desafios, né? A gente estava batendo um papo antes de iniciar o podcast. O empreendedor, ele é desafio o tempo inteiro. É desafio financeiro, é desafio de venda, de marketing, de controle de pessoas, principalmente, né? Que a gente sabe que é a maior dor hoje dentro das empresas. Ele não consegue crescer, ele está tão fazendo tudo ali exatamente porque ele não tem gente boa abaixo dele, né? E se o faturamento não está legal, não consegue nem contratar também gente boa abaixo dele, né? Mas aí, o que eu percebo que esses empreendedores, se pegarmos aí os milionários, bilionários, quantos vieram do nada e quantas vezes esse cara faliu, quantas vezes esse cara teve um momento de ruptura ou um trauma, né? Um termo que a gente quisermos usar. E se ele tiver essa habilidade de viver o luto, logicamente, e pensar qual foi o maior aprendizado disso, né? E ter deixado um legado, porque essas pessoas só ligam depois pra gente se deixou um legado, né? Então, a gente o legado que você deixou. Um legado importantíssimo, assim. Na verdade, eu não chamaria de legado, mas é um network, sabe? Aqueles relacionamentos que você vai construindo ao longo da sua vida pessoal, profissional, são essas pessoas que no momento que você precisar, são elas que vão te ajudar. Então, eu saí do Sebrae com as portas abertas, saí da Federação das Indústrias com as portas abertas, tanto é que hoje eu estou diretora do sindicato, né? Do Sindinfo, que é um sindicato da indústria de tecnologia.
associada à Federação das Indústrias, então voltei para a federação num outro patamar, que é bastante interessante. Mas é aquele momento você passa a refletir. Eu com 50 anos, falei, puxa vida, eu tenho que começar tudo de novo. Nossa, mas de novo eu tenho que começar de novo. Mas eu acredito que se Deus colocou isso na minha vida, é porque eu dou conta de fazer. Eu sempre achei, eu dou conta de virar esse jogo. Então eu levantei a cabeça e vamos tocar para frente. E aí, 2020, todos nós, em alguma medida, passamos pela pandemia com um baque, né? Todo mundo teve. Então, em 2020, em março, abril, também vi meus contratos de consultoria, né? Sendo rompidos, né? Ou, na verdade, não rompidos, mas deu uma parada. Eu falei, puxa vida, e agora? Esse meio termo, que você me perguntou aí da minha empresa, meu marido já tinha uma empresa e ela estava começando, porque ele estava... nós temos uma startup e ele tinha participado de um programa da ArcelorMittal, que chama a Solab, que é um programa de aceleração, né, onde eles colocam o Open Innovation, um programa onde eles colocam um desafio e chamam as startups para resolver aquele desafio. Meu marido já estava nesse programa desde 2018, testando. Então, a gente estava no momento de validar a nossa solução dentro da Arcelor Biofloresta. Quando veio a pandemia, eles pararam o programa todo. Aí nós, poxa vida, né? Minha empresa de consultoria parada, esse negócio da nossa startup parada, mas a gente também tinha uma outra solução que a gente desenvolveu. A gente tem uma patente junto com a UFMG de um produto que chama Mostrador, que coleta, isso foi bastante interessante, ele coleta líquidos para amostragem, né? Ele é um equipamento que coleta líquidos de rios, de zona de tratamento, de esgoto. E a UFMG, na pandemia, começou um estudo de avaliar a presença do coronavírus no esgoto. E aí eles sabiam que a gente tinha essa solução, ligaram para a gente, que Deus tira uma coisa do seu caminho, mas ele te coloca outra. Isso é a vida da gente. E aí eles nos convidaram para entregar lá, na época, acho que 6 ou 7 amostradores, que a gente tinha que entregar para eles fazerem as análises. Porque como é que era feito? Era feito manualmente. A pessoa ia lá com um copinho, pegava a amostra de água, levava para o laboratório e testava. Mas não podia ser assim, tinha que testar durante 24 horas, e esse equipamento nosso, ele faz isso. Ele coleta esse líquido automaticamente, de tempos em tempos, de meia hora, 40 minutos, durante 24 horas, porque a amostra precisa ser pega dessa forma, porque e aí ele refrigera, né, o líquido. E aí, bom, essa foi a salvação da pátria, porque aí a gente foi fabricar, mas aí a gente foi fabricar na garagem do nosso sócio. Como é que a gente vai fabricar esse equipamento? Que a gente tinha feito 1 ou 2 na época, né? E eram quantos que eles solicitaram? Pediram 8, me parece, na época. E a gente tinha, assim, 10 dias para entregar. Aí meu marido me chamou, Denise, você podia entrar para a nossa sociedade, cuidar da parte da organização administrativa, financeira, porque eu preciso para a produção desenvolver isso aqui. Sim. E aí entrei como sócia da WBM Technology, que na época chamava WB Suporte, hoje chama WBM Technology, que é uma startup de hardware. O que a gente faz hoje? A gente desenvolve equipamentos para a indústria. A gente vai até a indústria, descobre qual é a dor naquele processo da indústria e a gente apresenta uma solução. Então, a gente tem hoje 3 produtos que já estão validados, já estão dentro da Arcelor, a gente já vendeu para a Arcelor, já vendeu para Maringá, para Veolia. E esse nosso amostrador também foi um sucesso na época. A gente vendeu para várias universidades. Estamos agora com um projeto para vender até para o exterior, para Londres. No final do ano, a UNB nos procurou e comprou 20 amostradores, porque eles estão fazendo olha que interessante, estão fazendo um estudo junto com a Polícia Federal para analisar a presença de drogas nem sei se eu poderia falar isso, mas já estou falando, a presença de drogas no esgoto. Então, é um estudo que está sendo feito lá e usa nosso equipamento. Que legal. Então, a gente tem essa linha de equipamentos para o setor de saneamento, para todo laboratório. É que você leva uma solução personalizada, né? Você descobre a dor ali da empresa, né? Exatamente. E cria a solução personalizada. E aí, gente, é um processo longo isso. Imagina. A grande empresa, para ela mudar um processo dela, implantar uma inovação, ela leva tempo, né? Porque ela tem todo
todo um processo para fazer isso. Hierarquia, é mais ou menos como você tentar virar um transatlântico 360. Isso leva tempo. E aí a gente está dentro da ArcelorMittal já há uns 4 anos. Agora a gente já validou a solução, já fomos para outras empresas do mesmo setor, já estamos oferecendo uma solução. E como a gente está lá dentro, a gente está sempre buscando novos produtos. Legal. Então, a gente trabalha com a internet das coisas. O que é a internet das coisas? É conectar coisas, né? Nosso foco é a indústria 4.0. Nosso negócio é trabalhar na indústria 4.0 e a gente conecta coisas. Então, nosso equipamento ele entra dentro da indústria para conectar com algo que já está lá. Sensacional. É bem interessante. Legal. Bem interessante. Quero conhecer mais e ter uma pessoa para te conectar, porque é importante também, né, no mundo dos negócios, a gente fazer conexões, né? Network é tudo, né, É tudo. Você falou isso, né? E Denise, o que você faz para se tornar uma empresa onde os brasileiros sonham em trabalhar? Você tem alguns programas de felicidade corporativa dentro da sua empresa hoje, ou das empresas que você passou e assim por diante? É ótima pergunta, porque assim, a gente que já trabalhou em outras empresas, a gente procura tirar o melhor que a gente viu nas outras empresas. Nós somos uma pequena empresa ainda, mas a gente já está com 6 funcionários, estamos na esteira para contratar mais 2 e estamos com perspectiva de crescimento. A gente, por ser uma pequena empresa, a gente implementa os benefícios, a gente tem benefícios lá que normalmente não se encontram em pequena empresa, que é auxílio educação, prêmio frequência, plano de saúde, a gente está fazendo PLR, a gente fez o ano passado, esse ano vamos fazer de novo, agora vamos criar. A gente quer criar critérios e critérios que envolvam o desenvolvimento das pessoas. Porque no decorrer da minha carreira eu vi que conhecimento é tudo. O que fez eu chegar até aqui, e meu marido, e onde a gente está hoje, nosso sócio, é conhecimento. Nós trabalhamos com conhecimento. E a gente quer que a nossa equipe também cresça junto com a gente. Então, para isso, a gente criou esse programa de auxílio educação, onde eles avaliam quais os cursos que eles querem fazer. Lógico, tem que ter a ver com o nosso core business, né? Claro. Mas a gente quer dar oportunidade para eles crescerem implantando essas soluções. E Denise, legal de você ter trago essa questão da oportunidade de crescimento, né? Eu fiz um diagnóstico, a gente tem um diagnóstico de felicidade corporativa que a gente aplica nas empresas, já passamos de hospital público para cowork, pet shop, você imaginar de vários segmentos. E muito interessante que lá a gente tem uma pergunta que é essa, que a gente faz para o colaborador. O que é para você uma empresa onde os brasileiros precisam trabalhar? Se tem 3 itens, né? 3 itens. Em 4º lugar tem ficado salário somado a benefícios. Em 2º lugar tem ficado oportunidade de crescimento. E em 1º, gostar do que faz. O 3º eu não vou lembrar de cor aqui, depois eu te falo depois do podcast, mas tem muito a ver isso. E principalmente... Um ambiente, provavelmente, né? Você tem um ambiente... Você sempre está evoluindo, né? E às vezes a evolução no pequeno negócio, eu tenho 9 empresas e uma ONG, né? E no meu é um pequeno negócio. Então chega um momento que eu não consigo evoluir o cara mais aqui dentro, né? A não ser ser meu sócio, como a maioria deles cresceram assim, como sócios meus, né? Mas é até fora da empresa que eu falo com eles, né? Porque ele vai se entregar o máximo enquanto ele estiver aqui. E aí, né? Enquanto ele estiver aqui, eu quero o máximo de comprometimento e o máximo de resultado. E a pergunta, implantando esses projetos, a gente chama eles aqui de projetos de felicidade corporativa de salários emocionais. Aumenta a produtividade? Não tenho dúvida, porque a gente percebe lá, a nossa equipe é pequena, mas a gente percebe o quanto, eles se envolvem com o nosso negócio, sabe? E a gente fala, para começo de conversa, nós temos uma filosofia lá que a gente não tem salas, todo mundo está ali junto. Até a gente está fazendo uma mudança de layout agora, e a menina veio com uma proposta de layout onde colocou a gente nos aquários. Primeira coisa que tem meu marido, não quero aquário, eu quero todo mundo aqui junto, porque eu quero, não que eu quero vigiar o que todo mundo está fazendo, mas eu quero que eles vejam o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo, que empresa que nós estamos construindo. Então eles veem a hora que a gente está fechando negócio, eles escutam lá, eles estão participando do dia a dia nosso, entendendo as nossas dificuldades. Legal. Então, assim, a gente divide tudo com eles. Olha, isso aqui são as nossas metas. O que vocês acham? Né? O que vocês acham disso? Isso não é demagogia, não, gente. A gente faz isso mesmo. E eu entrevistei uma pessoa essa semana, eu estou contratando um novo assistente administrativo, e ela uma pessoa até da minha faixa de idade, 50 anos, e ela está falando que ela está percebendo o etarismo, né? Que as pessoas não querem contratar. E a nossa empresa é muito inclusiva. A gente tem hoje lá uma pessoa que... no administrativo, ele tem 50 e poucos anos,
a gente procura... aí eu falei com ela que não é essa questão aqui de forma alguma. O que a gente está olhando você quer evoluir? Porque nós somos uma empresa de tecnologia. A gente quer que as pessoas pensem como a gente. Você quer crescer nesse negócio? Ela ficou muito interessada, assim, nossa, eu quero trabalhar aqui, porque ela viu o nosso core business, né? Que a gente é uma empresa de inovação. Então, as pessoas se interessam por isso. Então, eu quero que você entre aqui sabendo que a gente vai querer que você cresça junto com a gente. Sensacional. Então, é por aí que a gente pensa. E muitas das vezes, Denise, quando eu trago esse tema, né? Ciência da felicidade, quando eu trago o tema de gestão de pessoas avançada, né? Que tá super dentro, né, os dois temas, o pequeno empreendedor ele tem aquele mito de que na minha empresa eu não consigo implantar algo disso e tal, né? Eu mapeei para ele 36 projetos que 50% dele nem custo tem. E às vezes ele não consegue evoluir, ele fica tão tomado em ter que fazer todos os setores da empresa exatamente porque ele não consegue ter pessoas com comprometimento alto. Né? E nos meus negócios, por exemplo, comprometimento e resultado eu não negocio. Eu negocio qualquer outra coisa. Né? E eu acho que é legal você trazer isso dentro de uma empresa, né, que tem um volume pequeno de colaboradores hoje, né, para que as pessoas se espelhem no quanto hoje, na minha opinião, como consultor, como empresário, que a dor principal são gestão de pessoas. Ele está sempre tomado, seu tempo, não tem tempo para a família e assim por diante. Por quê? Porque ele não tem ninguém para contar. Então ele está num mundo muito solitário, ele não pode compartilhar com seus colaboradores ali as tarefas, as dores do dia a dia específico. E ele fica exatamente sem tempo até para a própria família, né? Então é muito legal você trazer essa perspectiva também do pequeno negócio. A gente tem lá um momento, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião de equipe, a gente chama todo mundo, 15 minutos, em pé mesmo, onde a gente fala como é que foi, né, como é que foi sua semana, final de semana, todo mundo fala, foi bom, fiz isso, fiz aquilo. A gente tem um grupo lá de WhatsApp, a gente vê, fulano, você fez churrasco, mas a gente tem esse momento de discutir, beleza, como é que foi o final de semana de todo mundo? Aí todo mundo fala e depois... O que a gente tem para essa semana? Então, a gente fala, essa semana a gente tem que entregar isso, e essas são as nossas entregas dessa semana. E eu queria que vocês falassem o que podem melhorar, o que tem, né? Eles podem dar opinião. Então, assim, eu acho que uma das coisas que as pessoas mais valorizam... Ser ouvido é o terceiro lugar. Lembrei tá? De mais de autonomia. 3 itens que a gente perguntou, ser ouvido. Então, a gente sempre estimula isso também. Olha, gente, não tá bom desse jeito que a gente ensinou como é que faz, então fala pra gente qual que é o melhor jeito. Legal. Qual é a melhor forma? Então, eles sempre trazem ideias. Não, a gente podia fazer isso aqui, a gente podia melhorar aqui, ali. Então, assim, a gente ouve e estimula que eles tragam propostas de melhoria do nosso ambiente, da nossa produtividade. E se a gente está implantando, a gente tem lá um quadro, a gente faz o Kanban, né, que é nada mais do que o a fazer, feito e fazendo, né? Fazendo e feito, e aí a gente põe isso na parede com um post-it. Mas aí ontem eu falei, gente, nós vamos sair da parede e vamos para o Trello, que é uma ferramenta sensacional, não sei se vocês conhecem, mas que é gratuita, né, que a gente tem. É um Kanban online, né? O Kanban online. Então, porque a gente fala o seguinte, a gente tem que ter a única fonte da verdade. Então, assim, não adianta eu ter uma coisa no Excel, numa planilha, aí você tem em outro lugar, no final a gente fica perdido. Então, uma das minhas funções como CEO lá é implantar processos para melhorar, né, a nossa comunicação e a nossa produtividade. Nós falamos, não, vamos todo mundo para o Trello. Aí onde eu estava lá ensinando para o pessoal da produção, não é mais o supervisor da produção, como é que mexia no Trello, eu falava, você está saindo da parede, isso aqui é muito simples, mas é o único lugar que a gente quer ter todas as informações, não aquele monte de lugar com informações pulverizadas na empresa. Mas eles podem opinar, falar, Denise, eu não estou com dificuldade, vamos voltar para a parede. Tudo bem, se eles não conseguirem, a gente volta para a parede, mas a gente é uma empresa de tecnologia, nós precisamos ter processos também, né, digitais e tal, então a gente fica implantando essa cultura, porque são pessoas que vieram de uma empresa tradicional. Sim. Então, você mudar a cultura não é rápido, é um pouco lento, mas a gente tem conseguido. Que legal. Me conta um pouco, né, com as suas experiências iniciais, trabalhando desde jovem, enfrentando várias dificuldades financeiras, né, como isso influenciou aí na sua liderança e na sua gestão de hoje? Primeiro, a entender que a vida da gente é cheia de picos, né? Tem os altos e tem os baixos, mas a resiliência nossa é o que vai mandar, né? O que vai mandar é a forma como você lida com isso. Então, aprender a fazer riscos calculados. O que é um risco calculado?
até onde eu posso ir, até onde eu dou conta de ir, até onde eu posso perder. Isso eu aprendi muito na minha vida, isso eu coloco hoje no meu dia a dia. Então, quando eu vou implementar alguma ferramenta nova, alguma coisa, eu falo, se der errado, até onde a gente dá conta desse erro. Né? E vamos assumir, vamos tentar. Então, foi isso que eu aprendi e eu coloco no meu dia a dia, é que a gente tem sempre que testar. Se der errado, voltamos atrás, qual o problema? Mas a gente não pode deixar de tentar, né? De deixar de ir. A gente tem que ir. Excelente conselho. E você pode compartilhar também um momento aí decisivo da sua carreira que moldou o seu propósito de capacitar e inspirar outras mulheres? Acho que essa minha demissão aos 50 anos de idade, ver que eu estava diante de um novo recomeço e eu vi a possibilidade, e eu vi o quanto é possível, eu vi quando algumas mulheres pensam que chegam aos 50 anos, está pensando em aposentar, não, acho que eu estou no meu auge da minha produtividade. Então, mulheres, vocês que estão aí com 50 anos, não pensem que já está na reta final de carreira, mesmo que você esteja aposentando numa atividade CLT aí, né, já está querendo, mas pensem em dar uma pivotada na sua vida, né, dar uma mudança de rota e testar novos desafios. Foi isso que eu aprendi, que eu entendi, que Deus colocou no meu caminho aos 50 anos, foi para Denise, vamos rever aí toda a sua vida, vamos mudar seu rumo e vamos ser empreendedora. Porque até então, eu estava do lado de cá, né, durante muitos anos, ensinando o empreendedor a empreender, né, a fazer gestão. Agora eu estou do lado de cá fazendo isso e estou vendo o quanto é desafiante, o quanto a teoria e a prática tem um gap, às vezes, muito grande. Mas é muito gratificante, assim, eu tenho uma realização que eu não tenho nem como explicar em palavras, e o quanto as pessoas às vezes escutam isso e falam, Denise, você tem muito a inspirar as pessoas. Eu acho isso bacana, porque às vezes a gente não tem essa consciência. Sim. E ao longo da minha vida, algumas pessoas passaram por ela e falam para mim que eu ajudei. Legal. E falam que eu contribuí. Inclusive o próprio Renner costuma falar isso comigo. Hoje eu conversei com o Renner e falou, Renata, Denise, devo grande parte da minha carreira a Denise. A gente se conectou, assim... parece que foi num evento, não lembro, né? E que você conseguiu levar ele pro Sebrae, e aí assim as pessoas conseguiram ver a palestra dele poderosa, e aí ele explodiu de lá, né? Pois é, eu não tinha essa consciência. E assim, só pra você ficar feliz, o Renner hoje tá cobrando 40 mil na palestra dele, tá? Pra você ver que conseguiu. Ele devia ter cobrado na época uns 500. De graça alguma. Muitas vezes. Mas começa, gente. A gente começa, o mercado tem que ir experimentando a gente. Não dá pra você começar no topo, não. Você começa aqui embaixo mesmo e vai subindo. Step by step, né? É isso aí. Mas show demais, Denise. E você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer assim, para o Instituto ou para mim, especificamente? Sim. Fique à vontade. Qual é o propósito? Assim, você já falou do propósito, mas assim, o que vocês acham que esse podcast pode contribuir para quem está lá do lado de lá ouvindo a gente? Ah, legal. Bom, eu sou empreendedor, né? Eu já tive 23 empresas, né? Contei um pouco da minha história aí para você também. Vim do nada, né? E eu acredito que o empreendedor ele precisa de força. Ele precisa ouvir pessoas como você, né? Contar a sua história aqui para eles, trazendo insights, ferramentas e também sua história, para ele entender que ele não está sozinho, porque muitas das vezes o empreendedor ele sente que está sozinho, né? E eu acredito, e essa é a missão do Instituto, que somente pessoas e empresas extraordinárias são capazes de fazer o nosso mundo um lugar melhor. E verdade. Quem move o nosso país são o empreendedor, né? São os pequenos. São os pequenos empreendedores. Eu acredito em 2 focos, né? Comentei que eu tenho uma faculdade comunitária no Taquaril, onde eu nasci, morei até meus 15 anos de idade. Já coloco meus préstimos aí para ajudar no voluntariado. Vou cobrar. Vou cobrar. Para ir lá falar, ir lá fazer palestra, que eu faço. E a maioria dos alunos a gente achou que seria muito jovem. Tem 70 alunos lá, né? São mulheres que tiveram um filho muito novo pela cultura do ambiente, né, e tal. 15 anos, você passou da idade de ter filho lá no Taquaril. E a maioria, por incrível que pareça, são mulheres acima dos 40 anos. Gente, eu tenho, assim, eu me identifico bastante com esse público. Inclusive, eu estou na tecnologia e estou lá no Sindinfo, eu sou tem mais uma, somos 2 diretoras, o resto é todos homens, porque é um mundo muito masculino. Ainda o mundo né? da tecnologia é uma causa que eu fico lá brincando com o nosso presidente Flávio Vélez, precisando trazer as mulheres, mas cadê as mulheres da tecnologia? A gente sabe que tem mulheres na tecnologia, mas ainda estão tímidas lá, precisando aparecer, mostrar a cara. Mas essa é uma das minhas causas. Mas eu gosto muito de falar para esse público, porque eu me identifico, né, com essas pessoas e é inspirador, às vezes, você poder levar um pouco da sua história, né? 70 alunos, 70 estão empregados já.
A gente criou um modelo de negócio em que o aluno que inicia é parceiro, né? Cicobi Copemata é um grande parceiro que ajuda a fazer a faculdade funcionar, e o movimento que eu tenho, a imersão que eu tenho dentro do instituto, que é o Método Sim, que eu tenho com o Renner, é que patrocina a faculdade. E das 70 pessoas que estão lá, né? A maioria mulheres, acima dos 40 anos, 100% empregadas. Então, a gente criou um modelo de negócio lá que, no início, pode ser gratuito, ou 25% do valor. E depois ela, ano a ano, ela vai aumentando porque ela já está empregada e tem condição de pagar. Então, quem paga a mensalidade, quem não está pagando, é o próprio aluno, né? Então, ficou um modelo muito legal. Muito interessante. Para que a gente possa... Porque eu acredito que são duas personas aí na nossa sociedade que movem o nosso país, né? Educadores e empreendedores. E esse que é o objetivo. Por isso, a administração e pedagogia que nós temos lá. Mas sensacional esse projeto, já me ofereço para ajudá-los, né? Se eu puder contribuir, faço isso com muito gosto. Inclusive porque eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito com comunidades, porque fora isso tem outras também que eu trabalho, coordeno grupo de jovens da minha paróquia. É JC? Já fiz a JC. A gente coordena jovens na minha paróquia, curso de noivos, curso de casais, de falar de relacionamento, né? Porque a gente está esse ano fazendo 30 anos de casado. Então, assim, tem um lado que eu acho que eu estaria dando a minha contribuição, se eu puder fazer algo para alguém, eu acho que esse é o propósito, né? Inspirar as pessoas. O propósito é maior do que a gente mesmo, né? Eu acho a melhor definição de propósito é algo que transcende o eu, né? É algo que você leva para o outro, né? E o que é importante em empreendedor, né? Tem que ter um propósito dentro da sua empresa. Porque o dinheiro, ele vai vir, se você tiver um propósito muito nobre, uma força de vontade que não reconhece o fracasso, né? Tem resiliência. O dinheiro, ele vai aparecer. Agora, sem dinheiro propósito. É um meio, né? Não é fim, gente. Dinheiro não é fim de ninguém. Dinheiro é um meio de você conseguir as coisas. Se você achar que o dinheiro é o seu grande propósito, ficar rica, exato, vamos dar uma revisada aí, porque não é essa. Nós não viemos nesse mundo para isso, não. Nós viemos aqui para fazer algo para alguém. E o que será? Qual que será o seu talento, né? Todo mundo tem um talento. Tem gente que é para cozinha, tem gente que é para ensinar, tem gente que é para inspirar, sei lá, qual que é o seu? Com certeza você tem aí dentro do seu coração alguma coisa que você pode ajudar o outro. Então, acho que a vida faz muito sentido quando você pode fazer isso, quando você faz isso. Legal. Você trouxe um tema muito importante, Denise, que é dentro da nossa metodologia do Método Sim, né, que Renner e eu desenvolvemos, a gente traz uma ferramenta de propósito que é prática, né, porque propósito muitas das vezes ele está muito no mundo da poesia ali e tal, da filosofia. E lá a gente traz uma ferramenta de um professor de Harvard, que é o Tal Ben-Shahar, né? Ele tem uma aula de ciência da felicidade e bem-estar em Harvard, foi pioneiro, né? Que ele fala o seguinte: propósito é tangível, que é o que te gera significado, quais são suas forças e virtudes, basicamente ali, suas forças e virtudes, o que te gera significado como um todo e o que você é bom em fazer. Centra seu propósito. Uma coisa simples, né? O seu propósito nada mais é do que o seu porquê, né? Seu porquê. Por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui do jeitinho que eu sou? Legal. Mas desse jeitinho meu aqui, às vezes meio estabanado, meio impossível. Mas por quê? Tem um porquê. Então, qual é o seu porquê? E aí, eu olhar para dentro mesmo e que você, se começar a refletir, ter lá seus momentos, que eu acho que todos nós temos que ter os momentos de meditação, de levantar de manhã. Eu tenho mesmo a minha rotina de levantar, de fazer minhas orações, de agradecer. Eu acho que ser grato pelo mínimo que você tem, por ter acordado e ter visto o dia. Tem gente que abre os olhos e não vê o dia, né? Então, assim, tem que ser grato pelas pequenas coisas. São as pequenas coisas na vida da gente que vai fazer da gente grande. Então, não adianta você querer ter muito dinheiro e não fazer nada pelo outro, né? Quando você fechar seus olhos e não mais abrir, quando você morrer, o que você deixou nessa vida, né? O que as pessoas vão falar de você? Que pessoa que você foi para o mundo, para sua família, para o seu pai, para sua mãe? Que ser humano que você foi? Então, acho que é um pouco disso, né, a vida. Denise, para encerrar, eu queria que você deixasse uma dica de ouro aí para os nossos líderes empreendedores brasileiros para melhorar seus resultados e prosperar na sua vida pessoal e profissional. Qual seria uma dica de ouro? Acho que a gente tem que ter métodos, assim, tem que ter ferramentas. Não dá para levantar para ir no oba-oba, vamos toca-toca, não. Acho que a vida tem ferramentas e métodos. Então, criar rotinas na sua vida, de você que é empreendedor, né?
de ter lá seus horários para olhar para dentro da sua empresa, fazer uma análise no seu fluxo de caixa, olhar para o mercado, estar atento às tendências, o que está acontecendo com o seu negócio, com o seu setor, participar de eventos, em feiras. Não dá mais, empreendedor, para você ficar dentro do seu mundinho lá, levantar, ir para dentro da empresa, ficar vivendo aquele mundo e não saber o que está acontecendo da porta para fora. Eu deixo, às vezes estou numa correria danada, mas tem um evento que eu acho que aquele evento vai me trazer conhecimento, vai me trazer informação, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá. E quantas vezes que eu vou nesse evento e descubro lá clientes, fornecedores, então participem das coisas, você não está sozinho. Você está sozinho se você ficar aí no seu dia a dia, aí no seu mundinho aí, apagando incêndio todo dia. Mas olha para fora, né, da porta para fora. É muito importante você olhar da porta para fora. Sensacional. Excelente conselho. Muitos empreendedores, né, ele fica tão tomado ali na sua operação que ele não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Não consegue acompanhar as tendências de mercado, as novas tecnologias, as novas ferramentas, ou ferramentas antigas, ferramentas que são muito antigas e ele nunca usou, né? Eu acho que é crucial. E o Sebrae, a CDL, né, são parceiros aí muito importantes para que isso aconteça no nosso Durante Brasil a pandemia, hoje. uma das coisas que eu testei também, que eu andei fazendo, foi gravar uns vídeos no YouTube. Eu tenho 2 vídeos lá no YouTube e uma das coisas que as pessoas mais me procuram, perguntam deles, eu quero montar um negócio, mas não sei o quê. Me fala o que está dando dinheiro para montar. Isso é a coisa que eu mais ouvi durante a vida inteira no Sebrae. Então, uma dica que eu dou para você é, se você quer montar um negócio ou até sabe o que você quer, por exemplo, eu quero montar uma padaria. Eu te convido a ir trabalhar numa padaria. Primeira coisa, trabalhe 2 meses numa padaria. Vai lá, peça alguém conhecido, ou deixa eu fazer um estágio 2 meses. Entenda o negócio de padaria e depois você volta e fala, será que eu quero montar uma padaria mesmo? Então, assim, primeira coisa, faça um estágio naquele negócio que você quer montar. Dica. Então, segunda dica de ouro, né? Porque essa também é sensacional. Eu montei um cowork aqui porque, além de ter prestado uma consultoria e montado um modelo de negócio com cowork, eu era cliente de um cowork, né? Então eu via ali realmente o que estava acontecendo, né, no dia a dia, né? Sensacional. Porque às vezes a pessoa quer montar um negócio, muitas vezes negócio que está na moda, negócio que está... Sempre os negócios da moda. Vamos lá ver como é que funciona mesmo, porque às vezes você vai descobrir que não é bem, poxa, levantar de manhã cedaço para abrir uma padaria não é o 6 da manhã até as 10 da noite. Então vá lá, faça um estágiozinho e a pessoa vai te dar, eu quero aprender, desde que você não monta do lado dele, né? Mas faça isso, porque é uma maneira de você entender, até se você leva a gente para ser empreendedor, se você ainda está no momento, que acho que as coisas a gente desenvolve, mas de repente não está no momento ainda, você precisa caminhar um pouco mais. Então, assim, eu tenho esses 2 vídeos no YouTube lá de falar, e eu falo muito de custos invisíveis. Eu tenho um vídeo que só fala de custos invisíveis, que é coisas que a gente não percebe, mas que vai levando, né? Por exemplo, tem um custo invisível lá que eu falo, o custo de não responder a um cliente, né? O cliente mandou uma pergunta ou passou um problema e você ignorou. Aquilo ali é um custo invisível, né? Porque quanto que custa depois você perder esse cliente? Sim. Né? Então, assim, ser empreendedor, gente, é um desafio, mas é uma coisa que dá na gente dá uma energia muito boa. Se todos os meus negócios darem errado, eu monto uma barraquinha de cachorro-quente e ganho dinheiro, Denise. Porque eu amo empreendedorismo, desde meus 25 anos de idade. Gente, eu acho que todo negócio, mesmo o meu negócio hoje que eu tenho, que é um negócio que a gente chama de B2B, né? Negócio de empresa para empresa, ainda assim ele é pessoas para pessoas, porque eu estou vendendo lá de lá, por mais que seja um comprador de uma grande empresa, ele é uma pessoa. E como é que eu lido com pessoas, né? Como é que eu me relaciono com pessoas? O tempo inteiro, né? No negócio de qualquer negócio que você vai montar, é relacionamento com pessoas, é atendimento. Sim. E eu tenho 30 anos que eu falo que as pessoas precisam melhorar o atendimento. E ainda assim tem empresa que não sabe atender um cliente bem. E as pessoas falam, né, que os negócios têm B2B, B2C, né? Uhum. Mas na realidade é tudo weight to weight, né? São humanos vendendo, comprando, negociando com outros seres humanos. Exato, né? E tem dia que você não está bem, tem dia que você está alegre, tem dia que não está. E essa percepção que você vai ter do outro lado do seu cliente, olha, hoje não está no bom dia de eu ir lá fazer aquela cobrança. Né? Então, assim... Muito legal. É isso. Gente, hoje nós tivemos uma conversa incrível com a Denise Duarte, né, de como transformar as empresas e liderar com propósito. Eu acho que foi um tema muito importante a gente entender o seu momento, né, desde a sua carreira inicial até onde você chegou hoje, para todos entenderem
entenderem que é possível, né? Independente da sua condição financeira, né? Do seu passado. Eu bato muito isso nessa tecla lá na faculdade comunitária, né? E eu queria te agradecer muito, Denise, por compartilhar esse conhecimento com a gente, por trazer a sua história aqui para o nosso podcast. Eu não tenho dúvidas nenhuma que vai inspirar e empoderar muitos empreendedores e líderes. Olha, gratidão. Muitíssimo obrigada a vocês aí pelo convite. Uma honra, né? Meu primeiro podcast. Então, assim. Brilhou, né? Brilhou, foi fluido, não paramos nada, foi sensacional. Não sei, tomara que vocês gostem e que realmente, acima de tudo, que inspire as pessoas, que de alguma coisa que eu falei aqui tenha servido de aprendizado para alguém. Perfeito. E agradecer, obrigado a todos por estarem conosco hoje e acompanhem todos os episódios, onde nós vamos trazer todas essas linhas de todos os segmentos voltados para a gestão de negócio, gestão de pessoas, felicidade corporativa, a gente quebrar esse paradigma, né, de felicidade e alegria, que são coisas totalmente diferentes, trazer a felicidade não uma perspectiva poética, mas prática, e eu falo muito que é a margem de lucro da felicidade. É como que eu crio um ambiente, eu crio meus colaboradores para que eles sejam o maior nível de comprometimento e eu possa extrair o máximo e o melhor deles enquanto eles estiverem comigo. Nos vemos no próximo episódio.